E eu estive falando com a igreja lá no retiro de carnaval, no retiro espiritual, a gente fala no retiro de carnaval, mas é isso mesmo, retiramos-nos do carnaval. E me lembrei de que ele tem uma divisão que nos permite a aproximação do texto bíblico, quando é uma conversa, um diálogo ou um encontro de pessoas. Quero lembrar que eu disse que fé, esperança e amor são as afeições essenciais do coração. Se você me perguntar como é a personalidade humana, eu diria, ela é formada por afeições. Afeições de fé, de esperança e amor, que exigem um local de habitação, que é preciso muita imaginação e que atua na realidade em que vivemos. Eu quero adiantar e explicar, mas é preciso entender isto. Fé, esperança e amor, como um conceito, toda fé implica em esperança e resulta em amor. Não são três itens separados, e Paulo, na declaração dele do capítulo 13, 1 Coríntios, é bem claro. Ele diz que a fé é essencial, que a esperança é idêntica em sua essencialidade, e o amor só é maior porque ele é a conclusão da conta, ele é a conclusão da soma, é a conclusão da multiplicação. Fé mais esperança igual amor. Fé vezes esperança igual amor. Aprendam a matemática daqui. Onde um vai, o outro vai atrás. A fé tem um movimento para cima. Tem um movimento para a superação do próprio homem. Ela é dom de Deus. A fé genuína, a fé em Cristo, é um dom de Deus. Mas todos nós, ainda que em pecado, ainda que sejamos homens naturais, fomos criados para ter essa fé. Se temos fé em Deus, sabemos que dele vem um fluxo de vida. O homem entende que uma vida deixada ao seu bel prazer, ela se deteriora. É a segunda lei da termodinâmica. Deixado como estamos, vamos de mal a pior. E nada pode ser do que resta pode ser assumido novamente. Quando temos fé em Deus, Ele insufla em nós a vida e mantém a nossa vida, que o homem perdeu no pecado do Éden e foi separado da árvore da vida para que não vivesse em pecado eternamente. Daí sobrevém a morte. Mas quando temos fé, a fé verdadeira, a fé em Deus e o Deus de Jesus Cristo, a fé no Criador de todas as coisas, a fé no Redentor de todas as coisas, quando cremos que há uma necessidade porque o homem está caído e sem Cristo não há retorno, essa fé bíblica, esta fé
que é conceitual porque é verbalizada na Bíblia. Esta fé leva com ela esperança e amor. A fé segue, esperança e amor vão junto. É apenas uma questão de perspectiva. Segunda coisa que falamos foi que a esperança vem de fora. Segundo o que eu creio, segundo a minha habitação de fé, eu produzo uma imaginação. Deixe-me dizer, nenhuma palavra da Bíblia corresponde à mesma palavra na teologia. Qualquer teologia, sistemática, histórica, prática, nenhuma sistematização, nenhuma perspectiva sistemática tem palavras correspondentes. Ah, mas não está usando a mesma palavra? Sim. Quando a Bíblia usa a palavra graça, num contexto bíblico, ela tem dimensões que o homem não consegue ver e entender. Paulo disse, nem metade da glória celeste jamais se mostrou ao mortal. Paulo fala, desgraçado homem que sou, que imensa graça recebi, e vocês não calculam o que foi. Eu dou o exemplo. Não é bom que eu fique de cara feia chorando aqui pela minha dor. Porque tem gente que tem mais. E essas pessoas que têm mais aguentam muito. E deverão aguentar mais com o meu sorriso. Porque estamos encorajando uns aos outros. Da mesma forma, alguém recebe uma graça e ela é imensa. E outro recebe em menor quantidade e ela é igualmente imensa. Vocês sabem qual é a diferença entre 30 bilhões e 30 trilhões? É só da grafia. Porque entender o quanto é, você não vai. Nem quem tem. É muita coisa, ultrapassa o nosso pensamento. Então, a esperança é uma sistematização da verdade, da realidade. Vocês, não sei se se lembram, que quem estava no acampamento, que eu fiz a perspectiva de uma via, de uma rodovia, e lá um ponto, lá em cima, alguém olhando do ponto de perspectiva, vê lá no ponto de fuga somente um ponto. E ele vê que o ponto se movimenta. À medida que se aproxima, ele percebe que parece um besouro. O ponto se aproxima mais e parece uma tartaruga. E quando passa por perto, é um Volkswagen. É assim que nós imaginamos a realidade. Quando eu era menino, 1 ano, o Natal demorava 1 ano. Uma eternidade, 100% da minha vida para chegar. Hoje, com 79, o Natal passa rápido. Divide minha vida por 79 e vê a minha esperança. O Natal está passando, passou. E é assim que eu tenho vivido. Logo chega a minha hora de ir para o céu. E lá no céu meu pai já está pondo o chapéu para me esperar. Essas esperanças provêm de fé. Eu espero segundo o que eu creio. Do mesmo jeito que você é o que você faz. Ah, desculpa, eu não queria fazer. Mentiroso. Fazemos o que cremos. Eu não creio que tem fantasma, mas eu me arrepio toda vez que fico sozinho. Isso é crer que tem fantasma.
Então, segundo aquilo que cremos, ídolos ou Deus, acomodamos a nossa imaginação. Daniel falou aqui do bandido da evolução, né? No próprio livro sobre a origem das espécies, ele diz, eu não tenho como provar. Isso também na introdução. Eu não tenho como provar, mas vocês terão que crer em mim, porque eu estudei muito. Agora vocês vão perguntar, mas como é que a gente fala da habitação aqui, da fé? Nós cremos numa fé revelada. Deus nos revelou. Não falou somente, e falou com muita gente, mas deu por escrito. A mão de Deus o disse. E ele usou homens para que fosse concebido pela cabeça humana, para que nós entendêssemos. Tudo que foi escrito na Bíblia foi escrito para nós. Não foi sistematizado, porque eu sou desorganizado, não entenderia. Mas Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas aos pais pelos profetas, em várias situações. Se você lê Gênesis 1 a 3, 1 a 4, você já aprendeu sobre a história da redenção. De 1 a 4, você já viu a história da redenção. Criação, queda, redenção e esperança. Se você ler até o capítulo 12 de Gênesis, você leu de novo a história da redenção, um pouco mais aprofundada. Se você ler até o fim de Gênesis, você leu a mesma história da redenção, mais aprofundada. E vai assim até que a redenção se manifeste no Novo Testamento. E dali você vai ler sobre queda, redenção e esperança, em cada momento, em cada perspectiva. Alguns estão vendo um ponto ainda, outros já veem o besouro, outro a tartaruga, outros já compraram Volkswagen. A ideia é que nessas perspectivas, a minha imaginação tem que conceber o que Deus quer. Mas nós não fomos criados assim. Fomos criados para crer em Freud. Fomos criados para crer... Me ajuda aí. Opa, me ajuda aí. Quem mais? Marx fez a cabeça do povo nesses últimos tempos. Quem mais? Darwin, Kant. Esses homens governam a nossa vida do túmulo. Ah, mas eu nunca li. Você viu televisão já? Assistiu filme, novela? Todas elas versam e são narrativa destas coisas. Por isso que nós temos de aprender a pensar segundo a fé, a pensar na revelação e imaginar segundo isso. A Bíblia diz, por exemplo, que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu não posso amar meu carro antes de todas as coisas. Não posso amar a minha garagem antes de todas as coisas. Não posso amar a minha esposa antes de todas as coisas. Não posso amar o lugar da minha habitação, minha casa, ou a casa que eu quero comprar, minha esperança. Eu tenho de amar a Deus. E amar a Deus não significa apenas gostar dele. Às vezes eu tenho medo de Deus, às vezes não gosto do que ele faz. Mas amá-lo significa conhecê-lo e cumprir
a finalidade de glória, de reflexo de glória que ele me chamou, e ser feliz no processo. O propósito de Deus é a glória, sua glória, e ele nos criou para refleti-la em nós. E por isso eu serei feliz aprendendo de Deus e sendo como Deus. Então, esta ideia de deixar a minha imaginação ter uma cosmovisão bíblica, vocês vão perceber no texto que eu vou ler, ter um desejo bíblico, ter um objetivo bíblico, ter estratégias bíblicas. Deixe-me ler aqui o texto de João, capítulo 4. Uma coisa boa e construtiva é que à medida que a gente envelhece, a gente aumenta a letra. Não são as letras que crescem na minha vida, é a letra mesmo. João 4, a partir do versículo 1, diz: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizasse, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Um comentário antes que eu continue lendo. Às vezes a gente gostaria que o português da Bíblia fosse melhorzinho, né? A gente tem que acomodar aqui certos verbos e concordâncias. Mas aqui diz, Jesus não batizava. Batizava sim. E aqui mesmo no livro de João vai dizer que ele batizou alguns discípulos. E lhes deu o encargo de batizarem. E assim eles batizavam. Essa tradução... Mas, de qualquer jeito, isso é discutido entre os estudiosos. Eu fico do lado de que era como Paulo. Graças a Deus, a quase nenhum batizei, exceto fulano e fulano. Porque agora estão cobrando coisa que não deviam. Jesus delegou o batismo de Jesus. Os apóstolos receberam o poder sob Jesus de batizar. E mais tarde ele passou a homens que receberam imposição de mão para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas aqui é somente esse comentário. A Samaria, ela fica bem no norte de Israel. Você pegar o Mar Morto, você vai ter a Judéia, onde Jesus estava. A Judéia, o lugar para onde ele ia, e Samaria está no meio. Ele chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, de onde vem Siquém, mas eram designação de diversos povos, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Fonte de Jacó é muito interessante, não é um poço. No desenho para as crianças sempre faziam um poço. É uma caverna, um buraco. E a água no fundo, mantida fresca, muito gostoso de se ver. Ali estava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus, filho de Deus e filho do homem, com toda a força irresistível, todo o poder de Deus e também o cansaço humano.
assentar essa fonte por volta da hora sexta. Hora sexta, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e assim também seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste, e este que tens não é o teu marido. Isso disseste em verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me, que hora vem, quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir um Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Se tem sua ordem de culto aí, veja na última parte a descrição. Os judeus tinham uma história bem documentada. Essa história não só foi documentada por historiadores da própria Bíblia, autorizados e inspirados pelo Espírito Santo, mas por escritores também seculares. A história dos judeus de Cantu, outros escritores versaram sobre a história dos judeus. Mas aconteceu que quando Israel se dividiu politicamente em 2 reinados, houve também um povo que foi levado para o cativeiro. E algumas das tribos, como Efraim e
mesmo o próprio José e outros, foram dominados pelo rei da Assíria. Alguns levados para a Síria, mas ele deixou ali uma parte do seu reinado na terra estranha. Como o Putin está querendo fazer a Rússia, tornou aquele lugar lá, também ali na história isso é muito comum. E depois de certo tempo, o rei da Assíria, Agom, isso está em 1 Reis 17, 24 a 27, tomou um grupo de judeus que haviam casado com mulheres e homens da terra assíria e os levou para este lugar de Samaria. Não eram só assírios. Havia um grande número de povos com eles. Povos do mesmo lugar ali que também foram subjugados e outros. E formou um povo que perdeu a identidade nacional. E como todo povo forma a história. O que vocês acham que são os índios no Brasil? Todo mundo é uma coisa só? Não, pessoas do Oriente, pode ser Japão, pode ser China, podem ser os outros asiáticos, que atravessaram o Estreito de Bering e vieram aí. DNA concorda, as feições concordam, mas cada um tem sua história. Quando estive entre os índios, pregando o Evangelho, eu me lembro de quando saí com 9 outros índios, um só deles crente, pastoreava a tribo, e encontramos uma pessoa, um índio, que vinha caminhando pelas matas já há 2 meses. E tropeçando, batendo nos galhos, ele chegou até nós, comeu conosco, tomou da água que tínhamos e perguntamos o que ele fazia. Eu falava com ele através de um só índio que estropiava o português. E eu era mudo quanto à língua dele. De qualquer forma, eu fiquei sabendo que ele tinha perguntado a alguém da tribo dele, do seu povo, quem é que tinha feito a floresta, que era o mundo que ele conhecia, toda a realidade na floresta. E alguém disse, olha, eu não sei, mas tem um povo que você vai 2 luas e vai encontrar, e eles sabem. E eu pude dizer a ele quem havia criado a floresta. 10 anos depois, ele me mandou um recado dizendo que estava em Cristo, que estava estudando a Bíblia, sua família era crente, pela graça de Deus. Nós não tratamos com juízo nem os judeus, nem os samaritanos. Isso é interessante para a nossa própria vida. O Senhor Jesus não dizia que os judeus é que estavam certos, nem que Samaria estivesse certa. Não é partido político, não é clube. O que ele dizia é uma humanidade criada por Deus. Por ele, o Verbo, que criou todas as coisas, que sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que era a luz do mundo.
Este era o ponto necessário. Este era aquele em quem devíamos crer, esperar nele e amá-lo. O próprio Senhor Jesus disciplinou os fariseus, porque não eram bons judeus. Os samaritanos criam em Moisés, tinham a Torá, Taná. No Mar Morto foi encontrado documentos que pertenceram a eles, tinham as escrituras. O que é que falhava? O mesmo que fariseus e saduceus tinham pecado, os samaritanos também não interpretavam, não imaginavam como Deus queria. O Senhor censurou o sacrifício dos fariseus, a ganância, o egoísmo. E tudo isso ele teria a julgar na vida de cada um de nós. Fomos salvos porque éramos pecadores. E somos pecadores porque estamos numa natureza de pecado. Mas o Senhor nos ensina a fugir dele. E a conversa com a mulher começa como uma conversa nossa deve começar. Com desejos e necessidades imaginadas versus adoração de Deus. Está impresso na nossa cabeça que nossas necessidades são as coisas mais essenciais. Eu preciso, e porque eu preciso vale tudo. Se eu passar fome, eu posso roubar. Se a minha mulher não me tratar como marido, eu pego outra. Estamos dispostos a tudo para satisfazer um desejo egoísta pessoal. Em oposição a isso, ele vai colocar aqui a adoração de Deus. Quem adora a Deus tem de entender duas coisas, do Salmo 37. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do coração. Habitar em Deus tem de ser no meu coração imaginado como alguém que prometeu que se eu me submeter a Ele para receber a bênção, se eu receber dele o insuflo de vida, se eu depender dele, agora fala, oh Deus egoísta, não tem outro. Ele criou o mundo, o universo e você. O oposto a isso é aniquilação. O oposto a isso é acabou tudo. Mas não acabou porque tem o inferno. Ele criou o céu e o inferno. Criou a terra. E você vive na terra dele. Então o que ele está propondo é, você precisa de ar para viver? Eu sou o ar que você respira. Deus é o ambiente do homem. Essa é a grande verdade. Nele nos movemos, existimos e nele respiramos. Assim esse que é o eu sou, Jesus Cristo disse eu sou, ele produz o que eu sou. Quanto mais de Cristo eu estiver dependendo para suprir minha necessidade, mais parecido com ele serei e serei mais Vadislau. Olha, vocês perdoem a barbinha aqui, viu? Para esconder a cicatriz. E a cara também. Estou ficando velho. Cabelo não teve jeito. Eu não compraria carro de alguém de peruca. Claro, por quê, né? Vai pôr peruca de tinta no meu carro? Pode usar peruca que eu não ligo, não. Mas eu não pus. Eu quero ser
o que Deus quer que eu seja. Porque Ele me criou para refletir a sua glória. Sabe o que quer dizer isso? Refletir a personalidade de Deus. Eu quero ter uma personalidade única e uma identidade de Vadislau que pareça com a satisfação que Deus tem com a sua própria identidade e beleza. E eu serei isso porque Jesus me comprou, pagou com a sua vida eterna. Pagamento tão grande para fazer deste pequeno, pobre, fraco, quebrado, um Vadislau que esteja satisfeito com a vida. Satisfeito com o que Deus dá, deu, e com a esperança na promessa que vai dar. Então, no encontro com a mulher samaritana, Jesus se revela pelo desejo e imaginação, pelo desejo e a própria necessidade de Deus perfeito, de homem perfeito. E descobre e revela o interior da mulher. Notem que ele chegou e pediu água. Gozado, ele podia ter pedido vinho, né? Teve uma pessoa aí que estava plantando uma oliveira e falou: quanto tempo vai demorar para essa oliveira dar uva? Estão dando risada dele a todo lugar. O que Jesus foi fazer no poço? Buscar oliveira? Tâmara? Quem vai na beira da mina vai para beber água ou para sujar a água. Sai de lá, não suja a minha água. A mulher tinha ido para buscar água. Estava mais do que na cara. O Senhor estava cansado. Andou o dia inteiro. Ele ia indo lá para Nazaré e atravessar Israel quase inteiro. Cansado, ele se assentou ali na beira do poço, uma pedra, um pau, e a mulher se aproxima com um jarro. Ele diz: mulher, dá-me de beber. Agora, até hoje, mulher, em muitos lugares, não fala com homem na rua. Tem algumas que tampam o rosto, tem outros que tampam tudo. Não sei se é porque são feios ou porque o marido quer. Ou muito bonita. Tem umas que não vale a pena cobrir. Eu me lembro de uns árabes que estavam mexendo com todo mundo que passava e dizia para cada mulher: dou 10 camelos, em inglês, né, para elas entenderem, em inglês tropiado. Dou 6 camelos. Passou uma, ele falou: dou 10 camelos. Ela falou, com um sotaque bem americano: meu marido está aí. E ele ia com a mãozinha assim: vai mostrar. Eu vou falar: vai para lá, eu dou 1 camelo por você. A mulher samaritana é muito julgada como se fosse uma mulher da vida. Já vi muitos pregadores falarem isso. Ela estava sozinha porque ela era uma vadia. Espera lá. Falar de Madalena, a Bíblia diz, mas dessa daqui não foi falado que ela não prestasse. Já teve 5 maridos. Muitos de nós tiveram mais. O Senhor Jesus pediu a ela: dá-me de beber. Ele deu a ela um brilho de pessoa. Você tem algo para dar. Olha que abertura. Chegou para a mulher pecadora e disse: você tem algo para dar, dá-me de beber. E ela respondeu em termos de gênero,
assim, inimizade nacional, né? Fala de paz e amor, mas da guerra. Ela já falou logo de pegar e prender, né? Mulher, dá-me de beber, como tu falas comigo que sou mulher samaritana. É bem atual? Eu sou mulher. Faz a comida para mim, senão se apanha. Ela logo disse, além de você ser homem e estar em oposição à mulher, talvez por ser opressor, narrativa de hoje, você é judeu e eu sou samaritana. Como começou esse desentendimento tão grande? Bom, a meu ver, começou logo na formação. Quando dividiu o reino, já começou o problema de eu queria também ter meu reino. Por que tem dois? Se tem dois, podia ter três. E nessa briguinha tudo, começa um desentendimento. Aí quando eles são levados para a Babilônia e outros para a Síria, eles crescem em contextos diferentes. Grande grupo na Babilônia, com homens fortes, dirigindo até os sátrapas, os prefeitos lá, os burros. Eles têm palavra, Esdras depois descobre a palavra de Deus. Então eles tiveram muita pregação, muito ensino. Os de Samaria deu aquele transtorno. Eu quero me casar, mas não acho com quem. Casar com mulher magra não convém. Lembra essa música? Procura lá. Você vai achar junto com aqueles esqueletos que se amavam. Mas até hoje tem mulher que não quer casar, não gosta de homem. Homem não presta. E tem outros que falam, se eu não casar, eu não sou. Na verdade, acabam não sendo. E ela disse, o senhor está falando comigo, eu sou mulher samaritana, nossa religião é diferente. E o Senhor disse, mulher, judeu está precisando de Cristo tanto quanto você. Você tem a mesma visão, só que de outro lado, uma outra perspectiva, mas está olhando para o mesmo ponto. Só que estão imaginando errado. Vocês estão imaginando que vocês prestam culto do jeito que vocês querem. Sabe aquele tipo de culto que o pastor fala, depois ele senta, vem alguns jovens, uma banda, e depois um cara pega o microfone e fala, vocês não têm o Espírito, precisa ter, e blá, 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 vocês não oram, o pastor dessa igreja não liga para a mocidade. Não fala assim, mas fala isso. E forma um culto dentro do culto. Você já viu aquele outro tipo de gente que vai numa igreja e diz, o culto lá é bem melhor. Culto naquela outra igreja. Uma priminha minha, quando as crianças ficavam fora, não viam o culto, veio estar com a mãe e serviram a ceia. Ela olhou para a mãe e falou alto, mãe, o lanchinho das crianças é bem melhor do que esse. É o que nós passamos para as crianças. Então percebam, o Senhor revela desejo do coração. Quando vocês estiverem conversando com alguém, quiserem conhecer, notem o desejo da pessoa. Pelo que a pessoa fala, ela vai revelar o desejo, é só você ler.
Se a pessoa diz, se eu não comprar esse vestido eu morro, você já anota lá. Ela tem visão de necessidade em valores temporais. O desejo de uma pessoa fala se ela está sendo artificial, dúplice, tríplice, se ela está se desdobrando em facetas da personalidade, que são papéis, ou se ela está colocando o desejo em Deus para que ele satisfaça. Se eu precisar de um vestido, Deus me dá. No mais, tem um poeta desgarrado aí que disse, vai trabalhar, vagabundo. Deus permite a todo mundo uma loucura, vai trabalhar, vagabundo. Porque Deus disse que podemos adquirir coisas com o nosso trabalho, não tirar o que é dos outros. Mas se a minha idolatria chega a mudar meu modelo social, meu modelo econômico, só porque eu serei suprido, eu nunca serei eu. Eu serei um amaldiçoado, destinado às trevas e na história ficar conhecido como aquele que trouxe maldição e não bênção. Então ele diz àquela mulher, eu vejo você como uma pessoa. Eu criei você. Se tu soubesses quem é que fala contigo, você me pediria, mulher, uma água que tiraria a necessidade que você tem. Vai buscar seu marido. Eu não tenho. Certo, você não tem porque você já teve 5. Agora resolveu que não adianta casar porque casamento não dá nada. Mas homem você quer. Tem que ter um burro de carga lá em casa. Este que tem não é o teu. É de mais alguém. Então Deus trabalha com a história dela. Ora, Jesus sabia a história dela, por isso que revelou. Agora lembrem-se, a conversa não foi só essa. Aí é um relato sucinto da conversa. Eu já escrevi muita coisa sobre a minha vida. Beth e eu lançamos um livro juntos, que como chama? Permanências e Mudanças, a gente quer conta da vida da gente. Agora, não é tudo. Não dá para pôr tantos anos num papel. Mas lembrem-se, Jesus chegou cansado e os discípulos foram a pelo menos 6 quilômetros de distância. Era o vilarejo mais próximo. E se não tivesse um açaí ali, eles teriam que procurar em outro lugar. Foram comprar alimento, comprar balde para tirar água, cântaro, sei lá, corda. Porque não tinham. Quanto tempo demoraria a pé? E depois voltar. E o Senhor passou um tempo conversando com esta mulher e conhecendo. Se você pedir a uma pessoa que desenha a casa da infância, que diga onde estavam os habitantes da casa, a pessoa vai revelar qual era a sua ambiência, quais os relacionamentos de proximidade, quais antagônicos, quais eram os objetos de ataque, como se defendiam. Tudo isso sai no contar a história. Depois você aproveita e fala, me conta mais, que memória mais antiga você tem da vida. E você vai trabalhando com isso, você fica conhecendo a pessoa. E ela vai achar você muito interessante. Mais interessante do que contar a sua própria vida. O Senhor Jesus conversou com esta mulher.
e revelou a ela que o problema não era nem ter 5 maridos e um amante. O problema é desejar algo que nós não podemos, e mais ninguém pode suprir. Eu não sou suficiente para suprir o meu desejo, a minha necessidade. Por mais que eu queira. Por exemplo, o menino foi fazer, como chama esse exame para entrar na faculdade aí? E nem isso. Ele foi fazer o Enem. Isso é para chamar atenção, todo mundo responde, né? E colocou que o rio Amazonas passava na Bahia. Chegou em casa e imediatamente foi orar. Ele era da Igreja Presbiteriana Baiana. Botou o joelho no chão, a mão cruzadinha, bem direitinho, e disse: Senhor, faça com que o rio Amazonas passe na Bahia. Nós somos esse tipo de religiosos. Lemos na Bíblia que não devemos ficar devendo e devemos. Aí você vai perguntar, mas não pode comprar prestação? Se você tiver o montante em um bem que não perecível, você pode. Carro não adianta. Carro bate, acabou, você não tem como pagar. E crente parece que é aquele negócio, não pode fumar, não pode beber, não pode dançar. E não pode pagar conta. É a descrição. Então, o Senhor Jesus mostra esses anseios do coração e diz, mulher, é preciso mudar. Deus prometeu satisfazer o seu desejo. O seu desejo verdadeiro, não o mentiroso. Aquilo que, se você não tivesse sofrido pecado, se você não tivesse sofrido trauma, que se você não fosse irado, nem amargurado, nem dono de posses terrenas, se você tivesse puro como no dia que nasceu, redimido como os que voltam de louvar, você teria o coração em paz e veria o quanto Deus satisfaz. Falar de óleo da botija da viúva, lá em casa temos vivido isso sempre. Não acaba. Muitas vezes fiquei sem emprego, fui fazer buraco. Literalmente. Abri fossa e... Se não tinha nada mais para fazer, tapava o buraco. E Deus é que paga o trabalhador que Ele chama. Acredite, emprego é oferecido para quem trabalha, não para quem não trabalha. Então, esses anseios do coração por... Se eu depender de Deus, eu vou depender sabendo o que Ele quer de mim. Que eu siga segundo a minha fé. Não modificada como os que adoravam em Serazim, que construíram um templo lá em Serazim. Não como eles adoravam lá, nem como adoravam em Jerusalém. O culto de Jerusalém era correto. O lugar de culto, sim. A ordem do culto, sim. Os ornamentos, sim. Mas o povo não era correto. Fazia coisa para aparecer. Oravam em pé nas praças públicas. Falavam em grande voz. Mandavam vir a banda para tocar quando eles davam oferta. Então, toda essa ideia tem que ser tirada do nosso coração. Jesus se identificou com a mulher em várias coisas. Uma, ele entrou no rio da humanidade. Tão humano quanto nós. Cansaço, doença. Ele cresceu como nós crescemos, para ninguém dizer, também se eu fosse Jesus Cristo e fosse Deus, eu faria aquilo. Você não faria. Ele entregou a vida na cruz. Você não entrega nem pão duro lá na sua casa.
Não estou falando que você não é generoso. Estou falando que o nosso coração é amargo, é duro, quer tudo para a gente. Até o riso que eu dou para você é para que você ria de volta. Sou manipulador. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse eu faço. Mas o Senhor respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e pudesse imaginar, o que ele queria era isso. Imagina do jeito certo o dom de Deus. Fala a verdade, seja humilde, não tenha ira, não tenha amargura, tenha os frutos do Espírito, cresça não em isolação, mas com os irmãos. Toda a família cresce junto. Queira bem aqueles que você tem antipatia e os ame. Visite o antipático para que uma hora ele fique simpático. E se não ficar, você se torna antipático com ele, está tudo bem. Eu sou esquisito. E tenho reparado que a maioria dos meus amigos de muito tempo são esquisitos também. E dá tudo certo, esquisito com esquisito. Mas o Senhor quer que exponhamos o nosso coração. Que vocês conheçam um ao outro. Lembrando que eu sempre falo, expõe o coração, não expõe o intestino. Pecado, a gente não fica comentando. E quando você estiver com raiva, não vira para a pessoa do lado e de vez em quando eu quero pegar minha sogra aí, ó. Nós devemos internalizar, esmurrar o nosso corpo, confessar a Deus, olha a saída. A oração de confissão. Senhor, hoje eu estava com uma vontade de matar o careca. Eu estava com vontade de dar um tiro, Senhor. Estava com vontade de pegar arco e flecha. Senhor, toma conta de mim. Não permita isso não. O Senhor mandou amar o inimigo. E amar do jeito certo, não com mancheta que acabou de matar o cara por amor. Mas amar de coração como Jesus nos amou e se entregou. Aí, então, o Senhor disse, tu lhe pedirias água viva e ele te daria, tu lhe pedirias de beber e ele te daria água viva. Respondeu ela, tu não tens com o que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? Lembre-se de que ele havia dito, ele era a água da vida e se alguém cresce nele, do seu interior fluiria água viva. Pois é, a mulher saiu correndo. Compreendeu, creu, imaginou, fez na sua cabeça como era para fazer, até esqueceu o cântaro, a sede, e foi para junto de pessoas. A única razão pela qual eu acho que a mulher samaritana foi ao poço, às 3, ao meio-dia, é porque de manhã o sol não está escaldante no deserto e nem de tarde, mas no meio do dia, só louco. E ela ia num horário em que ia sozinha. Foi sozinha. Mas saiu, eu não sei porquê, mas penso. E ela sai correndo dali e vai para cidades próximas ali, para dizer que ela achou o Messias. Tu és profeta? Eu sei que eles esperavam o Cristo. Ela reconheceu a identidade de Jesus Cristo. E a mulher samaritana foi dizer, vinde e vê, eu encontrei o Cristo, eu encontrei o profeta. Ele disse tudo quanto eu sou. Ela saiu ali para jorrar água viva.
compreendeu a verdade que ela conhecia nas letras. Da sua imaginação, ela passou à atuação no mundo. Ela modificou a realidade do mundo. Ela deu um impacto sobre o mundo, porque aqueles homens voltaram para ver Jesus. Ela conseguiu juntar gente na Paulista demais. Ela trouxe um grupo de homens para ver Jesus. E alguns creram nele. Eu penso às vezes que eu fico triste porque eu não dá para sair de casa para evangelizar, mas Deus tem levado gente. E quando passa por perto, não passa muito perto que eu pego a laço para falar deste evangelho. Quer eu fale para levar a Cristo, quer eu fale para dar ordem à vida cristã. Mas esta é a aproximação reveladora de Deus. E terminar aqui, só quero que vocês se lembrem que as falsificações do amor são egoístas, iradas, amarguradas, impenitentes, sem fé e sem esperança. Você pega alguém que tem ira amargurada no coração e ele falsifica amor. Já tem gente aí que determinou, não existe amor, fazer amor é a única coisa, fisicamente. E se você decidir que você é vegetal, que você é animal, satisfaça-se. E não é verdade. O amor de Deus puro, dado a nós, ele é exemplificado no amor de um homem por uma mulher e de uma mulher por um homem. De pais pelos filhos e de filhos pelos pais. Mas o pecado separa as vidas e joga irmão contra irmão. Ele está querendo que essa compreensão esteja aí. Outra coisa, o verdadeiro amor atua pela fé e com esperança. É a Timóteo que é dito, a Tito que é dito, o amor que atua pela fé. Amor é uma atuação. Amor não é um sentimento. Tem o sentimento. Se você estiver no amor de Cristo, você vai sentir amor. Mas amor é coisa que se dá, que se faz, que se entrega, que recebe amor de volta ou não recebe amor de volta. Amor dá-se a si mesmo em sacrifício. Para terminar, eu quero ler um texto de 1 Coríntios 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios, toda a ciência, assim que eu tenha tamanha fé, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde de ciúme, não se ufana, não se soberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal e não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado.
Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três. Porém, o maior destes é o amor. O que ele está encerrando aí é simples. Não é que o amor seja mais poderoso, diferente ou em classe superior da fé e da esperança. O amor é a conclusão da fé e da esperança. Se não houver amor, não houve fé nem esperança. Deus os abençoe. Ó desejado Pai, abençoa a nossa igreja, para que compreenda a Tua palavra e imagine no seu coração segundo a verdade da Tua palavra, conhecendo a boa doutrina e a prática da boa doutrina, entendendo bem a palavra de Deus, entendendo bem a revelação. E aqueles que não entendem, que na vida com a igreja vão sendo corrigidos. Senhor, se eu falar bobagem de púlpito pessoal, dá irmãos que me corrijam. Concede esta bênção daqueles que vão lapidar o teu servo, para que eu possa logo ir para o céu, tendo alcançado o diploma. Abençoa cada um da igreja, torna-os humildes para receber a admoestação, e que, como pessoas que buscam cisternas rotas que não retêm água, chegamos a Ti, fonte de água viva, para que faça jorrar fontes do Espírito na nossa boca, nas nossas mãos, nos nossos olhos, nos nossos pés, em forma de amor. Em nome de Jesus. Amém.